Nessa aula nós vamos falar sobre um tipo de variável diferente daquelas que a gente viu até agora. Vamos criar um novo arquivo aqui e vamos salvar este arquivo como array.js. Vou até botar assim, arrays.js. O tipo que a gente vai falar é um tipo composto, né? Até o momento nós conhecemos os tipos primitivos que tem apenas uma única informação, né? Então nós vimos, por exemplo, uma variável numérica inteira, né? Lembrando que um número é inteiro. Nós vimos uma variável booleana que pode ter true ou false. E nós vimos também a string, né? Que pode ter um nome de uma pessoa, pode ter qualquer frase, qualquer cadeia de caracteres. String. E nessa aula nós vamos falar sobre a variável array. E o array vai ser uma variável do tipo composta. Por quê? Porque dentro da variável array nós podemos colocar mais de um valor. Então, vamos imaginar o seguinte: imagine que você quer ter uma lista de nomes, né? Então, vamos botar assim, ó. O nome 1 vai ser o Adriano. O nome 2 vai ser o João. E o nome 3 vai ser o Tiago. Observe que para cada nome aqui de pessoa eu tenho que criar uma variável nova. E isso é muito trabalhoso de ficar se fazendo, de ficar se criando variáveis. Então, variáveis do tipo primitivo aqui. Então, com o array, a gente consegue, por exemplo, criar um array de nomes e dentro dessa variável colocar vários nomes. Então, eu posso colocar aqui Adriano, o João e o Tiago. Ok? Então é assim que funciona uma variável composta, né? Ela é uma variável que é composta, essa variável aqui, por valores de um tipo pré-definido. Nesse caso aqui a gente colocou vários valores do tipo string. E como é que a gente define o array, né? Nós colocamos igual, como uma variável normal, abrimos um colchetes e aí fomos adicionando os elementos dentro do array, né? Se a gente quiser mostrar ele na tela, segue o mesmo padrão, né? Então vou colocar aqui o array de nomes e vou compilar aqui, vamos ver se vai dar tudo certo. Então ele vai mostrar aqui que dentro de nomes nós temos o Adriano, o João e o Tiago. Legal, então quer dizer que a gente também pode criar, por exemplo, um array de notas, que daí eu posso colocar, a pessoa tirou uma nota 10, uma nota 8, uma outra nota 10 e uma nota 7. Então esse aqui é um array definindo inteiros, né? Então vamos imprimir aqui este array. Então, uma das vantagens de se criar um array é que a gente pode criar uma lista, né, em uma única variável e poder ter vários valores de tipos primitivos dentro dela. Se a gente quiser acessar, por exemplo, aqui o João, né, em cada linguagem de programação a gente precisa entender como fazer isso. Aqui no JavaScript, para acessar o João, eu vou acessar o array de nomes e aí eu vou indicar qual que é a posição que o João está. Então, o Adriano aqui, ó, ele está na posição 0, o João está na posição 1 e o Tiago está na posição 2. Então, se eu colocar aqui, ó, array de notas, abriu e fechou o colchetes 1, eu vou imprimir o João. Array de nomes, né? Array de nomes. Olha só, aí apareceu o João. Se eu trocar aqui para 0, posso até fazer assim, né? 0, ou até vou colocar aqui de trás para frente, 2, 1 e 0.
Então ele vai imprimir o Thiago, o João e o Adriano. Legal? O cuidado que a gente tem que tomar é esse, tá? O primeiro elemento ele está na posição 0. Em algumas linguagens de programação, o primeiro elemento pode estar na posição 1, mas o normal é que esteja na posição 0. Vamos olhar agora como que o compilador consegue interpretar essa variável. Eu vou colocar aqui um breakpoint e vou apertar F5. Isso aqui é bem importante a gente entender, porque olha só que interessante. Aqui do lado, ele vai mostrar aqui os dois arrays, ó, o array de nomes e o array de notas. Tá vendo que aqui ó, tem o Adriano, o João e o Thiago. Aí uma informação que a gente tem é o tamanho do array, né? São quantas variáveis a gente tem dentro de um array. Então o array nomes tem tamanho 3 e o array notas tem tamanho 4, porque ele tem 4 elementos. 1, 2, 3 e 4. Se eu abrir aqui, ó, eu vou ver aonde que está cada um dos elementos. Né? Então, que nem eu coloquei como comentário aqui, o Adriano está na posição 0 e o Thiago está na posição 2. Como isso aqui é uma variável, eu posso alterar. Por exemplo, eu vou alterar o nome do Thiago aqui, que está na posição 2, array nomes, na posição 2, eu vou colocar o Goku, por exemplo. E aí eu vou dar o console.log e vou mostrar todo o array. Tá? Aí nós vamos ver que ele vai alterar aqui, ó, na posição 2, ele vai imprimir o Goku, né? Primeiramente ele imprimiu o Thiago e depois ele imprimiu o Goku. Inclusive, como o array é uma variável composta, a gente pode ter um array dentro de um array. Nós vamos criar aqui, por exemplo, uma variável chamada array xadrez. E aí dentro dessa variável a gente pode colocar um outro array aqui dentro, que vai representar um array para representar as linhas e outro array para representar as colunas. Né? Então a gente pode fazer assim, ó. Na linha 1, você vai ter a posição A, né, um caractere A, por exemplo. Na linha 2, você vai ter a posição B. Na linha 3, você vai ter a posição C. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Se a gente imprimir este cara aqui, console.log, olha só que legal que a gente vai ter aqui. Primeiro, a gente pode olhar aqui no debug. Opa, o array xadrez aqui não foi definido ainda. Vamos colocar o breakpoint aqui, ó. No F5. Aí, olha só. Array xadrez, ó. Então, ele é um array com 3 posições. Né? Então, realmente, ele tem 3 linhas. 1, 2, 3. Né? Ó, 3 posições. E cada uma dessas posições ele vai ter um outro array com 2 posições, que realmente a gente tem um número e um caractere. Né? Um número e um caractere. Então, se a gente abrir, na primeira linha, que é a posição 0, a gente vai ter o 1 e o A. Na segunda linha, nós vamos ter o 2 e o B. Se a gente abrir aqui essa posição 1 aqui, que representa a segunda linha, nós vamos ter que na posição 0 nós temos o 2 e na posição 1 nós temos o B. Né? Vamos tentar imprimir o conteúdo dessa linha. Vamos ver como é que a gente faz. A gente faz da seguinte maneira. Se eu quiser imprimir só a linha do B, né? Se começa por 0, a gente conta assim, né? Então 0, 1 e 2, ok? Então eu quero imprimir a linha do B. Então eu só vou colocar aqui, posição 1. Aqui eu já vou imprimir 2 e B. E se eu quiser imprimir agora o 2 e o B separado, eu vou colocar assim, ó. 0 para o 2 e 1 para o B. Então vamos imprimir aqui. Vou dar um play aqui, ó. Então tá aqui, ó. Imprimiu a linha 1, que representa o 2 e o B. E aí, né,
1 na posição 0 tenho 2 e 1 na posição 1 tenho B. Que a gente consegue ver o mesmo resultado aqui no debug, né? Então, utilize aqui o debug, ó, na linha 1, na posição 0, 2. Eu vou abrir aqui, mas na verdade eu queria mostrar aqui. E na linha 1, na posição 1, o B, né? Então, na linha 1, na posição 1, está o B, ok? Pratique isso aqui, né? Escreva códigos que contenham, por exemplo, eu posso colocar dentro do array nome as notas das pessoas, né? Então eu poderia colocar assim: o Adriano tirou a nota 10, o João tirou a nota 8 e o Thiago tirou a nota 10, né? Pratique criar esse array e imprimir ele na tela. Isso vai te ajudar a compreender daqui para frente detalhes muito importantes sobre a programação com arrays, que é um dos principais elementos da programação, porque no array a gente coloca vários valores e depois a gente precisa conseguir ler esses valores, né? Então, aqui eu fiz de forma manual, mas depois eu vou querer ler todos os valores que está dentro do array, e aí para isso eu vou precisar de um laço de repetição, ok? Então eu te espero na próxima aula para a gente aprender como fazer isso, beleza? Até mais!